gravar? Beleza, tá gravando aqui. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje não vai ser nem ver os slides aqui, vai ser resolver aquele problema que a gente viu na última aula lá do Popper e do Tooltip, né, que não estava funcionando. É só acessar aqui a aplicação. Então, assim, acessando aqui o UI, a gente tem aqui os elementos do template, né? E dentre eles a gente tem os popovers e os tooltips aqui, né? Só que eles não estão funcionando, né? Eles não estão funcionando aqui, tá? E aí eu entendi por quê. Na verdade, sim, se a gente for aqui no Bootswatch, ele acessar aqui o template, review, e ver o código-fonte desses caras aqui, ele mostra lá, né, que assim, tem um cara aqui, olha, são custom aqui, olha, que eu acabei removendo e a gente não incluiu esse cara aqui, né, a gente só incluiu o próprio Bootstrap lá no JS, né, a gente não incluiu, e o Popper também, né, mas a gente não incluiu nada mais aqui. O fato é, pessoal, assim, quando eu acesso, quando eu estou usando o Bootstrap, quando eu estou usando o Bootstrap, eu estava acessando isso aqui ainda agora aqui. A gente tem assim, olha, a gente tem duas opções aqui para a gente habilitar esses caras. A gente pode habilitar por meio de atributos, né? Aqui por meio de atributos, eu consigo definir assim, o que vai acontecer quando o cara clicar, né? Aqui eu posso definir aqui o content assim, dessa janelinha. Eu posso definir assim, tudo relacionado a essa janelinha aqui dentro da própria tag, né? Então, assim, na última aula eu supus que o cara tinha colocado tudo isso, as informações aqui para iniciar, né, esses elementos dentro da própria tag. Mas o fato que eu já o Bootstrap te dá como opção também você inicializar via script, olha só. Você inicializar as coisas via script. E nesse template aqui, né, o pop over e os tooltips estavam sendo iniciados através desse script que a gente acabou não adicionando, esse cara aqui. Cadê aqui? Esse cara aqui. Se a gente procurar aqui, ó, tá aqui pop over, tá vendo, ó? Pop over, tooltip, era esse script aqui que estava faltando a gente incluir para a gente poder inicializar ali, botar no caso, né, esses caras aqui para funcionar. E lembrando que eu posso botar esses caras para funcionar utilizando aqui os próprios atributos desses elementos que eu estou incluindo aqui. Né, o Bootstrap te dá essa opção, tá? E uma coisa interessante, olha só. Esse arquivo aqui, ele usa jQuery, olha só. Por mais que o Bootstrap não use Bootstrap, não use jQuery, esse arquivo aqui usa. Tá? Então, assim, a gente vai ser obrigado aqui a colocar o jQuery ali para a gente também. Tá? Na nossa aplicação, a gente vai precisar colocar o jQuery, eu vou incluir esse arquivo na nossa aplicação para ele startar aqui os tooltips, né? Programar tudo ali. E aí eu vou precisar usar o jQuery, né? Assim, dá pra ver que é jQuery só por causa desse cifrão aqui, tá vendo? O jQuery, pessoal, assim, eu já falei rapidamente para vocês, ele é, assim, uma biblioteca bem conveniente, uma biblioteca bem legal para, para fazer tudo o que o JavaScript faz, mas com menos código. Deixa eu só ver se eu estou gravando aqui a tela certa, pessoal. Tô gravando a tela certa, assim. Tá, fiquei em dúvida aqui agora. Inclusive, assim, o lema do jQuery é do more e write less. Isso é, faça mais e escreva menos. Por exemplo, olha só como é conveniente aqui. Olha, só com essa construção aqui, eu estou selecionando os caras que tem a classe navbar. Isso aqui é um seletor CSS que a gente já viu, né? Isso aqui seleciona, né? Os elementos com a classe navbar que são filhos imediatos do home, certo? Do cara cujo ID é home, né? Isso aqui é o seletor CSS e esse cara aqui, ele, ao invés de você usar, por exemplo, aquele como é que é? Select by ID, como é que é? Ixi, Maria, deu branco agora aqui.
get elements by ID, certo? Get elements by ID, ou então ou então query select, ou então, né, qualquer coisa assim, esse recurso do JavaScript, você pode usar só essa construção aqui para selecionar o elemento. Quando você faz isso aqui já está selecionando o elemento, né? Recuperando o elemento que satisfaz esse critério de seleção aqui. E aí você já pode remover classes ou adicionar classes, olha só, de uma forma mais conveniente. Olha só como é que são os eventos, olha. Selecionei aqui todos os links que possuem href igual cerquilha. E aí quando o cara clicar em um deles, né, essa é a função que essa função aqui interna vai ser executada, olha só. Tá vendo? Então, assim, o jQuery é bem conveniente, é bem legal o jQuery. Eu já utilizei muito jQuery já, tá? Hoje em dia, assim, como o React ele está sendo muito utilizado e você não usa jQuery junto com o React, apesar de você poder, isso seria extremamente não recomendado. Você pode usar, mas é não recomendado. Mas o fato é assim, quando você não está utilizando a biblioteca como jQuery e até como Angular, aliás, quando você não está utilizando um React ou um Angular da vida, o jQuery é sim uma excelente opção, tá? Mas ele não é mais necessário para você usar o Bootstrap. A gente vai instalar o jQuery aqui, por quê? Porque esse arquivo que inicializa os tooltips, ele está usando o jQuery, então a gente vai precisar instalar. Mas eu não vou nem instalar, pessoal, o que eu vou fazer... Aliás, eu já tinha feito aqui na última aula, né? Já tinha até colocado o jQuery aqui já, ó. Então tá aqui. Eu tinha pego lá o CDN do jQuery e CDN aqui do Pop.js também. Então, essa aqui são as duas dependências para que o Bootstrap, junto com aquele cara ali, junto com aquele arquivo, funcione, né? Então, a única coisa que faltou a gente incluir aqui é aquele arquivo custom lá. E o custom, a gente vai colocar ele aqui, olha só. Eu vou colocar ele aqui, vou dar um new file aqui, botar aqui custom.js, certo? Pegar esse cara aqui, eu vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C e um Ctrl V aqui, né? Copiei aqui, né, aquele código lá, tá? Salvei aqui, deixa eu só ver se lá no index.js, no index.js a gente está referindo, né? Assim, esse arquivo public.js, onde a gente acabou de colocar esse novo arquivo custom.js. Então, assim, quando eu ali dentro do main handlebars incluir aqui, no caso, js/custom.js, ele já vai incluir o arquivo pra gente. Por que ele vai incluir? Porque eu estou colocando /js/custom aqui, e aqui ele está dizendo, né? Sempre que o usuário acessar /js, eu vou procurar nesses 3 diretórios aqui. Esse aqui é um dos diretórios onde o arquivo é procurado, então, né, a coisa deve funcionar, tá? Então, aqui. E tá aí agora o nosso pop-over, olha só, funcionando direitinho aqui. Vocês não devem nem usar isso aqui na aplicação de vocês, tá, pessoal? Só quis, assim, só fiz questão de deixar funcionando porque a gente não deixar nenhuma aresta solta aqui, né? Tá? Mas, assim, eu acho que vocês não vão utilizar isso aqui na aplicação, pelo menos isso não faz parte de nenhuma regra ali dos requisitos da aplicação, tá? Então, beleza. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Tá. Então, beleza, pessoal. Resolvido aquele nosso problema lá na nossa aplicação. Vamos retomar aqui o assunto, né? Assim, dos slides do Express. Vamos falar aqui hoje de ORM. E vamos falar sobre alguns elementos do ORM, né? ORM aqui no caso significa mapeamento objeto relacional, tá? E é através dele que a gente vai conseguir colocar assim um banco de dados integrado à nossa aplicação. É através do ORM que a gente vai integrar o banco de dados à nossa aplicação, tá? O ORM aqui no caso, né, a ideia do ORM é porque assim, pessoal, seria muito ruim, eu pelo menos acho ruim, a gente, por exemplo, usar um driver do MySQL diretamente ligado ali no Node e a gente, no meio do código Node, ficar colocando código SQL ali. Né? Assim, essa é uma alternativa.
né? Se a gente quiser usar banco de dados na nossa aplicação, é só instalar um driver MySQL ali no meio do Node, né? Ali no Node, e esse driver vai te dar acesso ali, vai te permitir você dar comandos SQL ali no meio da tua aplicação. Aí a tua aplicação vai ter lá comandos SQL misturados com código Node, com código JavaScript. E eu acho isso inconveniente, eu não acho isso legal, algumas pessoas gostam de trabalhar porque é mais simples, mas eu gosto de trabalhar com ORM, no caso o ORM é extremamente recomendado para aplicações mais complexas, tá? O que o ORM faz? É, assim, a gente há de convir que, assim, em se considerando o que é uma tabela, né? Uma tabela de um banco de dados nada mais é do que uma espécie de molde ali, de uma matriz que eu vou utilizar para construir registros que vão poder ser inseridos ali naquela tabela. Uma tabela define, por exemplo, quais são os atributos que fazem parte daquela tabela, quais são os atributos que devem fazer parte de cada linha daquela tabela, bem como os constraints, né? Assim, as limitações, né? Os tipos de cada atributo e as regras associadas a cada atributo. Basicamente, uma tabela é isso, é um conjunto de regras que são estipuladas para que, assim, para que a gente possa inserir registros que sigam os moldes daquela tabela lá. Você vê que tem assim uma associação muito clara, então, entre tabelas e classes de orientação a objeto, bem como entre linhas de tabelas e objetos, né? Uma linha de uma tabela nada mais é do que uma instância daquela tabela. Da mesma forma como um objeto é uma instância de uma classe. Então, assim, é muito fácil a gente criar esse mapeamento, essa relação entre orientação a objetos e, né, banco de dados relacionais, tá? E a ideia do ORM, no caso, é permitir a gente manipular banco de dados, inserir registros, recuperar registros, deletar registros, como se a gente estivesse trabalhando com orientação a objeto pura dentro da nossa aplicação. Porque com o ORM ele mapeia tabelas em classes e linhas de tabelas, né, registros das tabelas em objetos. Tá? Basicamente essa a ideia realmente é um troço que é muito conveniente, é muito. Eu realmente não gosto de trabalhar com SQL ali no meio do código, porque é, realmente assim fica aquela salada e assim quando a gente coloca tudo orientação a objeto, a gente se sente mais em casa, a aplicação fica mais clean, né? O código fica mais legível também. É, e por aí vai, certo? Então, assim, essa aqui vai ser nossa opção e é a opção do mercado, tá? O mercado usa muito o ORM, é a opção, assim, que é muito utilizada por aí, tá? Então, o ORM é responsável pela camada M do padrão MVC, né? A gente já viu aqui no curso, né? O C, que é o controller, né? Do MVC a gente já viu o C, que é controller, e já vimos as views, né? As views são o V. Né? O controlador é aquela função, né? É aquele que contém as funções que vão tratar as requisições dos usuários, e as views são os códigos HTML ali, né? Que a gente vai construir, né? Que a gente vai utilizar ali para enviar a resposta lá para o usuário, certo? Tá? E aí falta a gente ver o M, e o M aqui no caso, ele é, né, o ORM. Porque a partir do ORM eu vou criar modelos, né, models, onde cada model vai representar uma tabela do banco de dados. Tá? Quando eu falo assim que uma tabela é uma associada a uma classe, mas uma classe aqui dentro do ORM é o que a gente chama de modelo. Tá? Modelo é uma entidade ali que dentro da nossa aplicação representa uma dada tabela do banco de dados. Tá? E aí tem vários ORMs disponíveis aí para a gente trabalhar, né? Aqui aí no mercado. Prisma não é exatamente um ORM, mas tudo bem. Isso aqui eu fiz, eu peguei aqui, né? Hoje, tá? Essa estatística eu peguei hoje utilizando lá o NPM Trends, né? E coloquei aqui os principais assim, ORMs que a gente trabalha aqui, né, no mercado, né? A gente tem o Sequelize, tem o TypeORM. O TypeORM é o ORM mais específico para quem estiver trabalhando com TypeScript, tá? Ele tem assim uma série de conferências para quem trabalha com TypeScript. Apesar de que ele suporta ali JavaScript puro, mas ele é muito ruim para JavaScript puro. Ele não é, ele é mais recomendado para TypeScript mesmo. A gente tem o Waterline que a gente já usou aqui no curso, né?
Você vê que o Waterline não é nada utilizado, olha só, ele é bem, não é utilizado por ninguém. A gente utilizou o Waterline por quê? Porque a gente, durante um tempo, a gente usou o Sails, que é um framework Node bem mais cheio de, assim, bem mais opinativo do que o Express. E aí o Sails, ele, né, ele praticamente te obriga ali a usar o Waterline, né? Te obriga não, você pode até utilizar outras coisas, mas o Waterline já está tudo configurado ali para você utilizar, então é apenas uma opção natural você usar o Waterline quando você está trabalhando com Sails, tá? E a gente vê, né, o Sequelize, ele é de longe o mais utilizado aqui, né, ele é de longe o mais utilizado. O TypeORM ali, o TypeORM geralmente é a opção de quem trabalha com TypeScript, tá? Então, assim, o Sequelize ele também trabalha bem com TypeScript, mas o TypeORM é a opção mais natural, né, para quem trabalha com TypeScript, porque ele foi criado desde o início para ele ser um ORM voltado para essa linguagem, voltado para o TypeScript, tá? Para esse superset do JavaScript, né? Aqui algumas estatísticas, olha só. Aqui a gente mostra o Sequelize tem 11 anos, né? O TypeORM tem 6 anos, o Sequelize é bem mais antigo, né? Uma desvantagem grande do TypeORM, olha só, uma desvantagem grande do TypeORM. Ele tem 1.400 issues abertas, olha só. Isso aqui é uma baita de vantagem, né? Se a gente for acessar ali o site ali do TypeORM, se a gente for acessar aqui o site, aliás, o site não, né? Desculpa. O site, vamos ver se aqui tem GitHub aqui. Tá aqui o GitHub deles aqui. Olha, 1.500 issues abertas aqui, olha só. A equipe não está dando conta de resolver tudo que é bug que o pessoal que está aparecendo aqui, tá vendo? Bug aberto, né? Bug aberto. Então o pessoal está relatando bug aqui, o pessoal da equipe não está dando conta de atender tudo. Então essa aqui é uma desvantagem do TypeORM, tá? Se bem que o Sequelize não tá, assim, tá com 800 issues abertos, né? Também é um número expressivo, tá? Também é um número expressivo. Mas assim, é bem menos do que, né, o TypeORM, né? O Prisma tá atolado de issues ali para resolver, ó. Chega uma hora que, né, a equipe não dá conta, né? Tá, pessoal? Então, assim, dado essas coisas aqui, né, assim, dado também que o Sequelize ele é mais utilizado, a gente optou, né, por trabalhar com esse cara aí, com o Sequelize, o nosso curso, tá? Esse vai ser o ORM que a gente vai trabalhar aqui. Beleza? Então vamos ver como é que esse cara funciona. Então vamos logo botar a mão na massa aqui, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser instalar esses caras, né? O Sequelize, Sequelize CLI e MySQL 2, tá? Esses dois caras aqui fazem parte do Sequelize. Isso aqui é uma espécie de assim, comando de espécie de através da linha de comando você dá uma série de comandos ali para poder criar modelos e criar uma série de, assim, criar seeders, várias coisas, vários atalhos que ele dá pra gente, certo? E o MySQL 2 é um driver para MySQL, tá? Sempre que a gente for trabalhar com MySQL em nossa aplicação, mesmo que seja através de um ORM, você vai precisar de um driver, né? O driver ali, ele faz a intermediação entre o Node e o SGBD, tá? A gente tem dois drivers principais para MySQL. A gente tem o MySQL, né? A gente tem ali o MySQL, deixa eu acessar ele aqui, ó. npm trends. A gente tem esse cara aqui, o MySQL, que é um Node driver, tá vendo? For MySQL. Isso aqui é uma opção, certo? Vou botar 5 anos aqui, que eu costumo fazer. E a gente tem esse outro cara aqui, olha só, MySQL 2. Você vê que assim, a utilização deles é bem equivalente, né? Mas quando a gente vai pesquisar na internet, atualmente é bem equivalente, mas MySQL 2 está sendo mais utilizado atualmente, né? Mas quando a gente vai pesquisar, o MySQL 2 tem vantagens, por exemplo, ele é mais performático, né? Ele tem opções a mais que o MySQL, então assim, geralmente assim, quando a gente vai estudar, comparar os dois, a gente acaba optando pelo MySQL 2,
E é isso que a gente vai utilizar aqui. Apesar de que isso aqui vai ser totalmente transparente para a gente, tá? A gente não vai trabalhar diretamente com esse cara, porque isso aqui vai ser só o driver que o Sequelize vai utilizar para ele poder operar em cima do MySQL, tá? O Sequelize aqui, deixa eu acessar aqui ó, o site do Sequelize agora. O Sequelize aqui, ele trabalha com vários bancos de dados, olha só. PostgreSQL, MySQL, MariaDB. MariaDB aqui no caso, ele é uma espécie de fork aqui do MySQL, né? É uma espécie de fork aqui do MySQL, assim, você pode utilizar um dos dois. O MySQL, ele é da Oracle, né? Ele é da Oracle. E assim, como uma grande empresa agora está por trás do MySQL, né? Assim, tem questões ali de utilização, né? De regras e tudo mais. Isso aqui é uma comunidade livre, né? Que fez assim um fork do MySQL quando ele era gratuito, né? Gratuito e livre. Se bem que o MySQL é esse cara que tem código aberto ainda. E aí, assim, eu criou um projeto separado, né? Tanto faz se você utilizar um ou outro, assim, as configurações são iguais, os comandos SQL são iguais, tá? E você tem esses dois aqui também, esse aqui é um SGBD mais simples, e esse aqui é o SGBD, né, principal ali da Microsoft, né? O famoso SQL Server. Eu achava que esse cara ele tinha também para Oracle, mas ele não tem não, né? Achava que ele tinha, mas ele não tem aqui para Oracle, tá? Tá aqui o GitHub do Sequelize. Assim, olha, eu vejo que o pessoal tá trabalhando, só em 7 horas atrás fizeram um commit aqui, né? Tem, né, assim, muitos commits, olha só, muitos commits. E assim, números de issues assim em relação o NPM Trends, o NPM Trends já está desatualizado. O pessoal está resolvendo aqui, olha, já baixou de 800. O Type ORM a gente acessou agora era mais de 1500, então assim, já passou do dobro, né? Aqui as issues, né? Do Sequelize, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Não. Tá, pessoal? Então a gente vai utilizar o driver MySQL 2. E aí... Show, na verdade eu quero... Tá, já assim. Então tá aí. A gente dá aula pra gente. Bom que aqui em casa é rapidinho, né? Que eu tô dando aula de manhã lá na UFAM. Lá na UFAM o comando desse aí tem que esperar, porque eu tô no Wi-Fi lá. Aí é demorado. E após isso, né? Após isso, a gente vai criar esse arquivo aqui, Sequelize RC, né? Com esse conteúdo aqui, tá? Esse Sequelize RC, ele define ali quais são os diretórios para cada tipo de arquivo que o Sequelize vai utilizar dentro da aplicação. Então, assim, o Sequelize vai ter modelos, os models, vai ter seeders, vai ter migrations, vai ter arquivos de configuração. Então, assim, o Sequelize RC define quais são os diretórios de cada uma dessas coisas aqui, tá? Então, eu vou copiar e colar aqui, né, assim, esse cara, tá? Aliás, a aula de hoje eu vou copiar e colar um bocado aqui. Mesmo porque, assim, eu só tô trabalhando com Sequelize quando eu vou nessas aulas de PW, né? Porque eu estou trabalhando agora com o TypeORM, né? Porque, por exemplo, o CodeBench, ele está sendo feito em TypeScript, aí a gente acabou utilizando o TypeORM, mas a gente está super, assim, com o pé atrás por causa dessas issues abertas aí, a gente está até um pouquinho preocupado, né? Com isso aí, mas enfim. Sequelize RC. E aí eu vou copiar e colar esse cara aqui, né? Tá? Tá aí, então tá copiado aqui. Certo? Então assim, aliás, pessoal, não, né? Na realidade, assim, aqui tá app config e a nossa aplicação a gente resolveu usar src, né? Então eu vou colocar aqui src/config, src/models, src database e src database, certo? Então assim,
Vê aí o que vocês utilizaram, vocês utilizaram app, SRC. Eu usava antes, né, app, né, para construir as aplicações, e depois eu criei o hábito de criar SRC, né, teus hábitos vão mudando com o tempo, né. Então a SRC passou assim a ser o nome do diretório que eu cria. Como eu falei, né, assim, o Express, ele é não opinativo. Se fosse um framework opinativo, ele te daria, ó, tem que ser esse diretório aqui, tem que ser esse nome, não dá para você opinar. Mas como o Express te dá a liberdade de você criar suas próprias coisas aqui, então, né, antes eu usava app, agora eu estou usando SRC, e SRC eu acho mais conveniente mesmo de utilizar. Tá? E a próxima coisa que a gente vai fazer aqui agora vai ser, assim, quando eu dei npm install o Sequelize, ele aqui no ponto bin do Node Modules, olha só, ele criou aqui uma série de arquivos, ó, Sequelize e Sequelize CLI. Só ver uma coisa aqui. Sequelize. Ah, eles são o mesmo comando, olha só. O Sequelize CLI e o Sequelize, esses dois arquivos são links simbólicos, olha só, são links simbólicos para um binário que está dentro ali do Node Module Sequelize CLI, tá? Então é assim, eu posso usar o Sequelize CLI ou Sequelize, tanto faz, nos comandos que eu vou mostrar aqui para vocês, dá para utilizar um dos dois, porque os dois são exatamente o mesmo link para um cara que está ali dentro do Sequelize CLI que a gente instalou, tá? Então, vou dar aqui npx, aliás, tem que voltar aqui para o barra. Né? Quando eu dou npx, ele vai lá no ponto bin do Node Modules para procurar as coisas, né? Então, por exemplo, se eu dar aqui Sequelize, ele vai lá no ponto bin Node Modules para procurar por Sequelize lá, tá? E aqui eu vou dar init, né? Aí ele já vai criar ali um conjunto de arquivos e diretórios para gente, com base nesses paths que eu especifiquei aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, dentro de config ele já criou um database JSON lá, ó. Tem algumas configurações já aqui. E ele também criou aqui automaticamente, com esse comando que eu dei aqui agora, Sequelize init, ele também criou um diretório database com os subdiretórios migrations and seeders, tá? Então tá, ele já criou, né, o nosso comandinho aqui funcionou, certo? Então beleza. Então tá, vamos seguir aqui. O sufixo RC, né, assim, Sequelize RC, é Runtime Configuration, é usado em arquivos com configurações para execução de comandos, né? Isso é comum no mundo Linux. Né? Quem trabalha com Linux sabe, né, que tem lá o Bash RC, né? Quem trabalha com o Shell Bash. Tem lá o Vim RC, para quem trabalha com o Vim, né, que é o editor de texto, o famoso VI. RC Local, né? Então assim, RC é um sufixo, é um cara que é comum aqui no Linux para assim, definir configurações de executáveis, né, de arquivos, de programas, né, que você tá, né, assim, vai usar no dado momento, né? Runtime Configuration, tá? Então, dei Sequelize init aqui já, e ele criou, né, tudo isso aqui pra gente. E aí vamos seguir aqui. Muitos pacotes NPM possuem binários, isso eu acabei de falar, né? Possuem binários que são copiados para o diretório node_modules.bin. Eu falei binários, na verdade são links, né? São links simbólicos para caras que estão ali dentro do Node Modules, né? Isso a gente acabou de ver aqui, né? Por exemplo, se for aqui agora, né? Dev aqui, cd express, cd node modules e .bin, da ls-l Sequelize, ele é um link simbólico, a gente percebe por esse cara aqui e por causa dessa seta aqui também. Estou mostrando aqui também, pessoal, porque aqui estava meio confuso, né? Tava aí nesse shellzinho apertado aqui, mas está aqui, né? Ele é um link simbólico para esse cara, e esse cara assim é um binário, olha só. Esse cara aqui é um binário, tá vendo? Tem permissão de execução aqui, ó, e esse cara aqui indica que esse realmente é um arquivo, né? Esse binário aqui, tá? E esse Sequelize é a mesma coisa que o Sequelize CLI.
né? Porque os dois apontam para o mesmo camarada aqui, ó, que é esse binário aqui, sequelize e clear sequelize, tá? Opa, vou voltar aqui. Então, beleza? O npx quer dizer Package Runner, né, do npm, né? É um Package Runner. Ele serve para... Alguém entrou aqui, deixa eu aceitar. Deu um barulho aqui de como se tivesse alguém entrando. Alguém tá com o microfone aberto aí, pessoal? Quem tiver com o microfone aberto, né, fecha aí, tá bom? Tá, então o npx ele serve para isso, para executar binários ou então links simbólicos, né, que estão ali cadastrados dentro do /bin, node-modules /bin, tá? E aí, pessoal, assim, antes da gente avançar aqui com o SQLize, hoje a gente vai falar muito do SQLize, vamos ver aqui nosso banco de dados, né? Assim, assim, quais são as tabelas que vão compor a aplicação que vocês vão desenvolver, né? Antes da gente criar os modelos, os seeders e por aí vai, a gente precisa definir aqui exatamente qual é as tabelas que a gente vai utilizar aqui na aplicação, né? E a aplicação aqui de vocês vai ser muito simples, vão ser apenas 4 tabelas. A gente tem aí uma tabela users, vocês podem chamar de usuários também, pode botar português. Tabela partidas. Essa tabela usuários aqui vai conter usuários da aplicação, né? Porque o usuário vai poder fazer login aqui na aplicação. Ele vai poder fazer o login. E aí quando ele estiver dentro da aplicação, ele vai poder jogar o jogo. Né? O jogo lá do Skyfree. E uma vez que ele está jogando o jogo, e ele termina o jogo, ele morre, a pontuação dele vai ser salva nessa tabela partidas aqui, tá? Então a ideia é assim, quando o usuário morrer, né, que acabou o jogo, deu game over, a tua aplicação vai fazer uma conexão Ajax, né, assim, vai usar o Ajax para enviar a pontuação obtida pelo usuário lá para o back-end, lá para ser salvo no banco de dados, tá? Então a gente vai usar o Ajax nesse momento aqui. Mais para frente a gente vai falar aqui que é o Ajax, tá? É basicamente isso, né? Assim, você poder enviar, né, fazer aquisições lá para a tua aplicação a partir do browser, né? A gente vai ter uma tabela cursos, porque assim, os usuários, eles vão estar associados aos cursos da UFAM, né? Por exemplo, ciência da computação, engenharia de software, engenharia da computação, e aí, né, tem as letras, né? Assim, tem os cursos de exatas, humanas e biológicas, tá? A gente vai considerar qualquer curso da UFAM, tá? E é por isso que a gente tem a tabela de áreas também. Tá? Então, assim, o aluno, ele quando ele vai criar a conta dele, vai informar qual é o curso dele. Né? Ele é de ciência da computação, seria de medicina, seria de odonto, seria de biologia, né? Agronomia, por aí vai. Né? E cada um desses cursos vai estar associado a uma área, né? Sendo as três principais áreas, né? Ciências exatas, humanas e biológicas, tá? Basicamente isso aqui que vai ter, né, a aplicação. A ideia da gente aqui, né, é criar um CRUD para cursos dentro da aplicação, um CRUD para curso. Um CRUD, para quem não sabe, é um conjunto de assim, um conjunto de páginas que vão ser responsáveis por adicionar um novo curso, listar os cursos, visualizar um curso específico, deletar um curso, editar curso, tá? É um conjunto de páginas que dão essas operações para a gente. Então a gente vai desenvolver um CRUD para cursos e áreas, não vai ter CRUD. A gente vai usar alguns seeders, né, um seeds, que são sementes, a gente vai ver hoje na aula, para a gente poder alimentar essa tabela, tá? Então, assim, na aula de hoje a gente vai sair já com esse banco de dados já criado, né, no nosso SGBD, no caso MySQL, e já com essa tabela área já preenchida com essas três áreas que eu acabei de falar, tá? Nenhuma dúvida não, pessoal, sobre aqui o banco de dados? Tudo certo aí? Tudo certo, né? Beleza, então vamos seguir aqui. Então, a descrição das tabelas aqui, tá? Pessoal, uma coisa que eu não gosto do SQLize é que ele coloca as tabelas no plural.
Tá? O Sequelize tem até, assim, tem mecanismo para a gente não colocar no plural, mas ele por padrão ele coloca, tá? Então, é uma coisa que eu não gosto não, porque eu gosto de ver tabela no singular, né? Assim, nome de entidade eu gosto de ver no singular, mas o Sequelize trabalha dessa forma por padrão, eu vou manter os padrões aqui do Sequelize, tá? Eu vi isso aqui agora porque na área de curso aqui está no singular, né? Acabei de ver aqui. Então, botar no plural aqui. Neste ponto é importante que o banco de dados e o usuário MySQL já estejam criados no SGBD local, né? Caso não estejam, você pode usar comandos abaixo para criá-los, mantendo o usuário e a senha conforme informado. Tá? Então, assim, a gente pode aqui já, né, aproveitar e criar nosso banco de dados. Eu não vou utilizar a linha de comando, porque eu estou mais habituado a utilizar o PHPMyAdmin, tá, pessoal? Confesso que o PHPMyAdmin aqui, ele é o que eu tenho mais habilidade de utilizar, porque durante muito tempo fui programador PHP. Então, assim, eu vou utilizar, né, aqui o nosso PHPMyAdmin, tá? Apesar de que, assim, o PHPMyAdmin, você precisa do PHP instalado, né? Então, assim, tem essa inconveniência, né? Assim, eu sempre trabalhei com PHPMyAdmin porque eu era programador PHP, né? Depois que eu mudei para Node, mas uma alternativa bem legal também, né, que vocês podem utilizar, que, por exemplo, eu tenho utilizado também, esse dbeaver aqui, ó. Esse dbeaver aqui, ele é um client, né, assim, para vários bancos de dados. Ele aceita ali PostgreSQL, MySQL, não é específico do MySQL, como é, por exemplo, o MySQL Workbench ou então, né, o PHPMyAdmin, né? Então esse cara aqui é uma excelente opção, né? Roda bem para Linux, ele tem para Windows também, então é uma excelente opção aqui para vocês instalarem aí e utilizarem ele, tá? Eu até recomendo, pessoal, utilizarem aqui o dbeaver. Eu vou aqui nessa aula usar esse cara aqui, né? A, a, usar o PHPMyAdmin, porque o dbeaver eu comecei a usar ele mais recentemente e eu não estou lembrando aqui como é que você faz para criar usuários do SGBD aqui. Então, assim, realmente não lembro, eu tenho mais habilidade para usar o PHPMyAdmin, mas eu vou até me habituar com isso aqui, porque eu tenho que me libertar do PHPMyAdmin, né, que eu não uso mais PHP. Mas vamos lá, eu vou criar aqui, né, o nosso banco de dados, SkyFree, certo? Criei aqui o banco de dados, está criado já. Você também pode, usando linha de comando, né, dar o comando create database SkyFree, né, dentro do shell do MySQL, certo? O shell do MySQL você cria, você pode, né, fazer isso aqui, né? Aqui você dá a senha de root, né? E aqui você dá o comando create database aqui SkyFree. Não vai funcionar aqui porque esse cara já existe, tá? Você pode ver aqui do banco de dados. Show da database. Tá aqui os bancos de dados, certo? E o cara aqui já criado, certo? E aí eu vou criar aqui agora, então, um usuário aqui para esse banco de dados aqui, né? Eu vou criar um usuário aqui. Então, olha só, eu vou aqui, olha, contas de utilizador. O meu PHPMyAdmin que está em português, né? Engraçado, né? Eu sempre uso as coisas em inglês aqui. Eu vou adicionar uma nova conta aqui, certo? E aqui eu vou usar o mesmo nome do banco de dados, ó, SkyFree. E aqui eu vou definir uma senha aqui. Eu vou botar senha 123. Senha 123. Só para a gente poder colocar ali depois ali nas configurações do Sequelize, né? Tá? Privilégios globais, não preciso de nada, de muita coisa aqui. Vou botar só um select da vida aqui, mais nada demais. Vou executar para criar esse usuário. Ele criou esse usuário aqui para mim, SkyFree. E agora eu vou precisar, dentro do SkyFree, olha só, vou selecionar aqui o usuário SkyFree, né? Para eu definir aqui quais são os privilégios, né? Desse usuário aqui dentro do banco de dados SkyFree. Eu vou liberar geral aqui, ó. Vou dar liberar. Isso aqui não precisa não, Só esses dois aqui, né?
tá? Então, dei essa liberdade de tudo aqui para esse usuário SkyFree dentro do banco de dados SkyFree. Então, vou executar, né? Ele já deu aqui o comando grant, né? Para definir, assim, os privilégios desse usuário dentro do SkyFree. Então, assim, a priori, nosso usuário está ali criado, tá? Eu deixo até como exercício para vocês, pessoal, assim, instalarem o Debiver aí e aí verem como é que isso faz no Debiver. Isso aí vai ser uma coisa legal de aprender e eu realmente sugiro vocês usarem esse cara, porque tem versão gratuita para Linux, tem versão gratuita lá para Windows, é um cara bem legal de se trabalhar, tem uma interface boa, tá? Depois que você se acostuma com ela, né? Eu mesmo tenho utilizado ele aqui para minhas coisas, tá? Tentando aqui me libertar do PHP mais de mim. Então, assim, uma vez que o nosso banco de dados já está criado, né, eu vou acessar ele aqui. Esse computador aqui é novo, tá? Por isso que ele tem só alguns bancos de dados aqui. Porque que tinha um computador, tinha quase umas 50 tabelas aqui já. Esse computador eu instalei ele no ano passado aqui. Né? E você tem poucas tabelas aqui, porque eu trabalho muito com banco de dados, né? Eu trabalho muito com banco de dados. Isso aqui, por exemplo, ele é do ano passado, olha só. Ano passado o pessoal fez essa implementação também. E aí esse MyApp aqui, ele é do ano passado. Que o pessoal utilizou, né? Tá vendo assim? O pessoal criou aqui, ó. Se bem que isso aqui foi criado... Não, isso aqui foi... Eu acho que eu testei os seeds aqui hoje, então. Testei os seeds aqui. Então, isso aqui foi criado no ano passado. Mas eu testei os seeds aqui hoje, essa tabela aqui hoje, esse banco de dados. Mas vamos lá, pessoal. Aqui no SkyFree. Por enquanto tá zerado, por enquanto não tem nada aqui. E aí vamos ver como é que a gente configura ali, né, o nosso banco de dados para acessar o banco de dados que a gente, nosso SQLite para acessar o banco de dados que a gente acabou de criar, né? Eu vou colocar aqui o usuário SkyFree. Certo? Usuário SkyFree. Senha aqui no caso senha 123, né? Que database SkyFree. Certo? Opa, pera aí. Eu apertei Enter aqui sem querer. Certo? Então, assim, já setei aqui. Lembrando o seguinte, olha só, esse arquivo aqui, database JSON, ele tem esses três ambientes, ó. Development, Test and Production, né? Tem essas três opções. A gente está aqui fazendo desenvolvimento da aplicação, então por isso a gente vai utilizar, né, essa casinha aqui, né? O Development. Isso aqui vai ser mais utilizado em outros momentos, lá quando a aplicação estiver em produção. E aqui também, né, se a equipe tivesse uma equipe de teste, a gente utilizaria, né, esse cara aí, certo? Tá, então beleza. Configurado aqui. E aí vamos lá então. Né, então assim, eu estou falando que você pode utilizar o PHPMyAdmin, né, ao invés de colocar os comandos aqui, né? Aqui eu estou mostrando como você usar os comandos, né, na linha de comando, mas você pode utilizar também o PHPMyAdmin, o Debiver ou então o Workbench, né? O Workbench é uma interface ali da própria Oracle, ele é bem legal, ele é específico para MySQL. Inclusive, olha só, esse cara aqui, olha, eu fiz lá no Workbench. Dá até o logo do Workbench aqui, ó. O Workbench tem ali uma interface bem legal para você construir um esquema de banco de dados. E aí, né, eu peguei essa imagem de lá. Tá? Vale sentar que uma senha tão simples como a do nosso exemplo, né? Senha 123, né? Não pode ser usada em produção, né, pessoal? Não preciso nem falar isso, né? A gente não usa, né, senha assim em produção, pelo amor de Deus, certo? Não vamos fazer uma besteira dessa, né? Isso aqui é só pra gente lembrar da senha, memorizar né, usar ela de forma mais fácil aqui, mas em produção a gente usa uma coisa mais complicada, né? E olha só, uma coisa que é legal a gente ver também, que assim, aquele Sequelize init, ele criou o diretório
o diretório models. Dentro de models, a gente vai ver na aula da próxima segunda-feira o que são esses modelos aqui. Modelos basicamente são os mecanismos de acesso, né? A gente já falei rapidamente de modelos, né? Eles são uma espécie de mapeamento com as tabelas do banco, certo? Cada tabela vai ter, mais ou menos, cada tabela vai ter seu próprio modelo, né? Então, assim, olha, aqui ele pega as configurações desse cara. Olha só, a ideia desse config aqui, ele é pegar essas configurações aqui. Tá? É por isso que ele faz o require, ó. Faz o require em config database JSON, que é esse cara, e ele pega, né, ele usa aqui uma espécie de array associativo, um objeto no caso, né? Esse cara aqui, ele é um objeto, né? Na verdade ele é um JSON, desculpa, esse cara aqui é um JSON, mas quando eu importo ele com required, esse config que ele é um objeto representando aquele JSON, né? E aí eu estou pegando, né, assim, a propriedade env desse objeto, que é essa propriedade aqui, ó. Assim, env aqui no caso, o que é? É, o, é a variável node_env, se ela tiver definida aqui no teu sistema operacional, ou development. Se essa propriedade aqui não tiver definida no teu sistema operacional, ele vai considerar que você está num ambiente de desenvolvimento. Então, esse cara aqui, a string vai para esse cara e você vai pegar, né, a parte, né, assim, a propriedade development que você pegou aqui desse arquivo, tá? Ficou confuso isso aí, pessoal? Acho que eu me atrapalhei um pouquinho na explicação, mas eu acho que tá ok, né? Isso aqui é simples, né? Eu tô pegando esse cara aqui, né? Tô só mostrando como é que ele faz para pegar aquele cara lá, de forma específica, tá? E aí, assim, o que a gente vai fazer aqui agora, né? A gente vai gerar os modelos e as nossas migrations, né? As migrações, né? Utilizando o Sequelize e CLI, tá? A gente vai criar aqui, né? O Sequelize daria um conjunto de atalhos para a gente poder ali criar, né? As migration e os modelos. Claro que, assim, ele cria uma espécie de boilerplate, ele cria ali uma espécie de uma coisa bem simples que depois você vai precisar editar para ajustar aquilo ali conforme as suas necessidades, as necessidades da aplicação, tá? Lembrando de novo, né, que a gente está trabalhando aqui no curso com esse padrão de arquitetura chamado MVC, que eu acabei de falar falei no início da aula, né? E eu vou só falar aqui rapidamente como é que esse cara aqui funciona, né? Assim, não sei se vocês estão lembrados aqui, ó. Aqui no SRC, a gente tem ali nosso roteador. Assim, quando o usuário ele faz uma dada aquisição, por exemplo aqui, né, eu estou acessando aqui a página UI aqui, UI, estou acessando. Esse cara aqui, né, o roteador, ele vai dizer o seguinte, olha só, quem vai tratar essa rota que esse usuário está tentando acessar vai ser essa função UI que está dentro do controlador main. Então, o roteador, ele passa a bola para o controlador, né? E o controlador vai ser o responsável por criar a resposta que vai ser enviada para o usuário. E para ele criar essa resposta, muitas vezes vai precisar de acesso ao banco de dados. Porque, por exemplo, digamos que o usuário esteja acessando aqui uma página com a listagem de cursos que existem no banco de dados. Para a aplicação saber quais são os cursos que existem no banco de dados, vai precisar fazer um find no banco de dados. Vai precisar fazer uma busca ali. E por isso ele vai precisar acessar o modelo de curso para ele poder recuperar os registros da tabela curso. Tá? Então, assim, o objetivo do controlador é, através dos modelos e através das views, gerar a resposta que vai ser enviada para o usuário. Tá? As views a gente já viu a função delas, né, assim, nas últimas aulas. A ideia ali basicamente é você te dar um artifício bem simples de você poder definir assim o HTML que vai ser construído para responder, né, ao usuário, tá? E vamos aqui, né? Vamos aqui usar o Sequelize CLI, né, para a gente poder criar os nossos modelos e migration, certo? Vou acessar ali, né? Vou botar aqui ao invés daqui para que aqui fique mais claro, né? Acessar aqui Express npx Sequelize
model create, certo? Model create, model create, né? Aqui eu vou informar o nome do cara. Aqui eu vou informar que o nome vai ser usuário, certo? E aqui eu vou definir os atributos, que no caso vai ser igual a... Aqui eu não preciso informar o ID, nem os atributos create@ e update@, tá? Depois eu vou falar sobre esses caras aqui. Aqui eu vou dizer que o usuário ele tem um nome, que é uma string, ele possui uma senha, que é uma string também, ele possui um e-mail, que é uma string, e esse cara aqui também vai possuir um curso ID, né? Cada usuário vai estar associado a um curso, esse cara aqui vai ser inteiro, certo? E eu acho que é isso. Tá, obrigado, é vírgula mesmo. Certo? Então aqui criei o cara, né? Ele criou ali o modelo e a migration. Né? Se a gente for ver aqui agora, olha só, dentro dos modelos tem lá o modelo usuário, tá vendo? O modelo usuário aqui. E dentro de database migrations, ele tem ali a migration para usuários. Você vê que aqui o SQLite ele vai criar a tabela usuários com usuários no plural, tá vendo? Por mais que a gente tenha usado ali usuário no singular, ele vai criar a tabela no plural. Assim, eu particularmente não gosto muito não, mas é o que ele faz por padrão aqui. Tá? Então, vamos falar hoje sobre o que é as migrations. E na aula que vem a gente vai falar sobre os modelos, tá? Hoje a gente vai se restringir aos migrations e os seeders, tá? Aí vamos criar aqui também, né? Vamos criar aqui a partida. Atributos. Esse cara aqui vai ter um usuário ID, certo? Que é a chave estrangeira para a tabela usuário. Né? Esse cara aqui vai ser um number, aliás, integer. E pontuação. Vai ser inteiro também. Tá? Usuário ID, chave estrangeira, mais pontuação. Que mais? Vamos criar aqui, né? O curso ele vai ter um nome do curso, que vai ser uma string. Ele vai ter uma área ID, vai ser uma chave estrangeira para a tabela área, vai ser inteiro. Acho que é só isso, né? É só isso mesmo? Se não for, depois a gente muda. Tá aqui, um nome, uma area ID. E aqui a gente vai criar também, né, a área. A área também ela vai ter só um nome, eu acho. String. Só um atributo aqui, né? Certo? E aí cada um desses caras aqui, né, foram colocados aqui, olha só. Aqui tem as migrations para criação de usuário, partida, curso e área, certo? Tá tudo aqui. E aqui dentro de models eu tenho os modelos de cada um desses caras, olha só. Tá? Então tá tudo criado aqui. Vou fechar esse cara aqui, fechar esse cara. Router vou fechar. Fechar esse cara. Vai fechando essa galera toda que a gente não vai precisar para a aula de hoje. Então tá aí, pessoal, tudo criado. Vou fechar o terminal aqui. Tudo criado aqui. Para obter uma listagem completa dos tipos de dados aceitados, acesse, né, essa página aí. O SQLite tem uma documentação muito boa, tá? É uma coisa que é legal do SQLite. O SQLite ali tem aqui, né? Você usa aqui a última... Opa, essa aqui é a versão alfa ainda. Vamos para a versão 6 aqui, que é estável. Tem aqui uma documentação muito legal aqui,
É bem completa com vários exemplos, tá? Aqui informações sobre as migrations. Aqui informações aqui, por exemplo, do arquivo de configuração, do model create ou generate, tá? Você pode usar ou model create ou model generate, qualquer um dos dois vai funcionar. Tá? Tanto que está usando isso aqui para criar os modelos e as migrations. Outra coisa que também serve é você não utilizar, né, aspas, mas aí se você não utilizar aspas, você não pode colocar espaço aqui, ó. Tá vendo? Depois da vírgula não pode ter espaço nenhum, tá? Tá bom? Então, a documentação desse cara aqui é muito boa, tá? A documentação dele só não é muito boa quando ele vai começar a falar de TypeScript. Eu não, a última vez que eu vi esse cara aqui, não achei a documentação muito boa de TypeScript, não. Mas do resto, assim, a documentação é boa, sugiro vocês se basearem aqui. Né? A gente vai ver, por exemplo, os find on, assim, na próxima aula. Vamos falar sobre esses caras aqui na próxima aula. Isso aqui basicamente é sobre como utilizar os modelos para recuperar os registros lá das tabelas, certo? Vamos falar bastante sobre isso aqui na próxima aula. Quem for trabalhar com TypeORM, que é outro SGBD, né, alternativo para quem for trabalhar com TypeScript, a documentação dele também é muito boa. A documentação desse cara é muito boa também. E aí, como ele trabalha com o TypeScript, ele tem assim umas coisas legais aqui, alguns artifícios diferentes assim, que são mais interessantes aqui, muitas vezes, do que usando JavaScript puro, né? Tá? Por exemplo, esse dos decorators, né? Dos decorators aqui, olha só. Coisa que não tem no JavaScript puro, mas que a gente pode falar em PW12, quem for pagar PW12 no próximo semestre. Se a gente for trabalhar com TypeScript, tá? Ainda vou... Depende do meu corre-corre do próximo semestre, tá? Depende de como é que vai ser minha correria no próximo semestre. A tendência é eu usar só TypeScript. Porque aí, no caso, vou precisar usar o JavaScript também, né? Mas vamos ver, assim, a priori vai ser isso. Então tá, né, tá aqui a documentação. Se a gente acessar esse cara aqui, você vai ver que você pode utilizar float, você vai poder usar text em vez de string, você vai poder utilizar data time e vários outros tipos de dados que são comuns a qualquer SGBD, tá bom? Ainda será preciso editar as imigrações e os modelos, né, assim, criado pelo Secularize CLI. Por quê? Porque esses caras aqui que eles criaram são muitos básicos, né? Por exemplo, aqui, olha, aqui em nenhum momento estou dizendo que, por exemplo, o e-mail é obrigatório, né? Estou dizendo, ó, o e-mail é string, mas o e-mail tem que ser uma coisa obrigatória, né? O usuário, é importante o usuário informar o e-mail, porque, por exemplo, a gente pode usar o e-mail para que o usuário assine a tela de login, né? Pedindo o e-mail do usuário e a senha dele, né? Então, esse cara aqui tem que ser obrigatório, né? O nome do usuário tem que ser obrigatório. Então, assim, na próxima aula a gente vai ver como editar esse cara para tornar os caras obrigatórios. A gente vai, na aula de hoje, ver como é que a gente faz isso aqui nas migrations. Tá? Por exemplo, esse cara aqui, ele é obrigatório, e aí por isso a gente vai definir que o hello null aqui dele vai ser false. Tá? A gente vai falar sobre isso aí daqui a pouco. Tá? Então vamos falar das migrações, pessoal. Esse cara aqui, né? Assim, por que a gente tem as migrações e tem os modelos, esses dois caras separados, cada um deles com informações aqui dos atributos das tabelas, né? Aqui você tem dois caras separados, né? Tem que modelo usuário e tem as migrations. Vamos tentar entender esse cara aqui. Então as migrações são arquivos que guardam as mudanças que o banco de dados sofre ao longo do tempo, tá? As migrations, elas parecem um pouco com uma espécie de sistema de controle de versão, uma espécie de Git, né, para a evolução do banco. Né? A tua aplicação ela começa com um banco de dados muito simples, mas conforme a aplicação vai evoluindo, né, você vai desenvolvendo, você vai integrando ali novos atributos, novas tabelas, você vai mudando as tabelas, os atributos conforme as suas necessidades, tá? E é interessante você, na medida que vai alterando os atributos e as tabelas, você vai registrando isso em migrations.
tá? Então, assim, uma migration, você cria uma migration sempre que você faz uma alteração no banco de dados. E essa migration, o que vai ter? Vai ter as alterações que você fez no banco de dados. Então, assim, a ideia dela é uma espécie de controle de versão, né? Você vai ali registrando tudo que você faz no banco de dados, todas as alterações você vai guardando na migration. Por que isso é importante, pessoal? Porque, por exemplo, quando você está trabalhando, né, com pessoas diversas, assim, você está trabalhando com outros desenvolvedores na mesma aplicação, digamos que você faça uma mudança no banco de dados, né? Para que para que os outros desenvolvedores, né, a aplicação deles continue funcionando dentro do que você fez, se você não utilizar Migrate, você vai ter que pedir deles, ó, para cada um deles, olha, mudem o banco de dados dessa forma aqui. Ó, na tabela tal, mudem esse atributo, criem essa tabela. Então, isso é muito inconveniente, né? Você ficar toda hora pedindo lá para o usuário, para os demais desenvolvedores, para eles criarem atributos na mão ali, usando, né, as interfaces lá do SGBD. Daí isso é muito inconveniente. Para isso, existem as migrations. O que é a migration? Você cria aqui, sempre que você for fazer uma alteração no banco, você cria uma migration para representar aquela alteração. Essa migration vai para o Git, né, assim, para o usuário, para quando o usuário, assim, quando os demais desenvolvedores, né, eles derem um pull e baixarem a migration que você acabou de incluir, eles vão poder rodar a migration no SGBD deles, né, no banco deles, aliás, e o banco deles vai estar automaticamente atualizado com o seu, tá? Então, assim, qual é a ideia? Ao invés de você pedir para o desenvolvedor, pessoal, quando eu estou cansado, as palavras não saem direito aqui, vocês já viram, né? Precisam ver eu falando inglês quando eu estou cansado, como é que sai. Então, assim, para os desenvolvedores, né, ao invés de você avisar eles que eles precisam mudar atributos e criar tabelas, você só precisa pedir para eles rodarem as migrations que você acabou de fazer o push lá no Git, por exemplo. Tá? Então, é para isso que servem as migrations, tá? Certo, pessoal? Então, é isso. E eu vou já mostrar para vocês, né, como é que a gente usa aqui as migrations para atualizar nosso banco. Então, assim, o que eu vou fazer aqui agora? Olha só. Eu vou atualizar aqui, né, os atributos, assim, esses atributos aqui. Por exemplo, é interessante que o nome aqui no caso do usuário seja obrigatório. E para dizer que uma coisa é obrigatória, é só dizer que, só citar que ela não pode ser nula, né? Em banco de dados relacionais é assim, né? Uma coisa que é obrigatória, na verdade, ela não permite nulo. É assim que eu sei que uma coisa que é obrigatória no banco, tá? É porque ela não permite nulo, tá? Botei ela nulo aqui, então. Fazer a mesma coisa aqui para 100, eu vou fazer a mesma coisa aqui para o e-mail, certo? Aqui para... Vou ver que eu estou editando aqui as migrations, certo? Fazer a mesma coisa aqui com curso, tá? Aliás, pessoal, uma coisa legal também da gente colocar aqui, por exemplo, no e-mail, é que ele tem que ser unique, né? Indicando que eu não posso ter dois usuários com e-mails repetidos aqui, tá? Tá? Então, unique aqui, isso é uma coisa que é legal. Tá? A gente bota só unique ali mesmo, tá? De resto tá bom. Aqui ele, no caso, o ID ele é auto-incrementado, né? Vai ser uma primary key, né? E tá certo. Aqui no curso, nome é obrigatório. Vou dizer que a área também é obrigatória, né? E a área aqui, só o nome é obrigatório, certo? Então tá aí, pessoal, definimos aqui. Você vê que esses atributos aqui, olha só, esses atributos eles foram colocados aqui automaticamente pelo SQLite, né? Aqui, por exemplo, na área, eu só disse que tinha esses atributos. Mas o SQLite aqui automaticamente esses dois caras aqui. O objetivo desse cara aqui, ele é registrar quando que... Eu acabei de mostrar para vocês ali, né? Eu rodei as seeds aqui para construir os slides, aí já até mostrei para vocês ali que
o, ali as áreas ali no caso, né? Eles tinham esses dois atributos. O create@, ele guarda ali, né? O momento em que aquela linha foi criada, né? E o update@, ele guarda o momento em que, o último momento em que aquela linha foi atualizada, tá? Foi atualizada, tá? Então, beleza, pessoal. Já está aqui já, né? Assim, nossas migrations criadas. Então, olha só. Aliás, tem umas outras coisas legais para a gente falar aqui também, né? As migrations aqui no caso, ela possui aqui, né? Uma função up e uma função down, tá? Geralmente a função up, ela cria alguma coisa, modifica alguma coisa, e a função down, ela modifica aquilo que foi criado ou modificado aqui. Ela reverte. A down é para reverter, tá? Porque assim, como aqui as migrations servem como uma espécie de controle de versão, você pode desfazer as últimas migrações que você fez, reverter teu banco de dados para um estado anterior que você queira, tá? Você faz isso, por exemplo, utilizando o down aqui, tá? Então, geralmente é isso, assim, o up ele cria ou muda e o down reverte aquilo que foi criado, né? Por exemplo, foi criado aqui, se eu usei em create table aqui áreas, o que o down vai ter? Vai ter um drop table. Drop vai apagar a tabela áreas, tá? Então a gente tem essas duas funções aqui dentro de cada migration, tá? Falando aqui dos modificadores de atributos, hello null, né? Botar como falso para todos os atributos são obrigatórios, né? Aqui a função down. E aí os modificadores, foi o que a gente fez, né? A gente precisa adequar as migrações conforme as nossas necessidades. A gente acabou de colocar ali, né, unique, hello null, etc. Tá? Tem aqui outros modificadores que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu posso definir um valor default aqui para uma dada linha, né? Por aí vai. E aí vamos lá, né? Rodar aqui nossas migrações, né? De novo, ó. Acessar aqui Express. Vou lá, npx, sequelize, dbmigrate. dbmigrate, ele vai rodar as migrações. Olha só aqui, pessoal. Por enquanto, o nosso banco de dados não tem nada, olha só, não tem nada aqui, não tem nenhuma tabela, olha só, nenhuma tabela aqui. Mas quando eu der esse comando dbmigrate, como a função da migração é mudar o esquema do banco de dados, né? E aqui a função dessas migrations aqui são criar essas tabelas todas, criar a tabela usuário a partir do DB. Quando eu dou dbmigrate, ele vai rodar todas essas migrações pendentes, todas aquelas migrações que não foram rodadas ainda no nosso banco de dados. Então ele criou ali, né? Rodou a migration, create usuário, create partida, create curso, create area, certo? E aí, se a gente for agora no nosso banco de dados, vai estar tudo ali, olha só. Todos os caras criados ali pra gente, tá? Esse cara aqui, Sequelize Meta, ele guarda quais são as migrations que ele já rodou. Tá vendo? Através desse cara aqui, ele sabe quem que ele rodou, quem que ele não rodou. Tá? Tá? Então, e por exemplo, olha só. Aqui no slide, eu não sei decorado, mas a gente pode aqui, por exemplo, fazer um undo, olha só. Se eu fizer um undo aqui no caso, dbmigrate undo, eu vou desfazer a última migration que eu rodei, que é o create area aqui, ó. Então assim, aqui agora, ó, ele apagou a tabela área e aqui dentro ele apagou aquela entrada aqui que dizia que aquela migration, aliás, desculpa, já tinha sido criada, né? Tá? Tá? Mas vamos rodar de novo aqui. O dbmigrate ele vai rodar, né, só aquela que ainda não tinha sido rodada, que é a área aqui, né? Tá bom? Então tá aqui, né? Eu dou o comando dbmigrate e aqui, né, ele dá o status, né? Como são sistemas de controle de versão mesmo, tem um status aqui, onde eu posso desfazer tudo aqui, né? E o Sequelize Migration Generate permite eu criar novas migrations, mas a gente já utilizou o Model Create,
ou então modo generate, né? Generate aqui é um alias para create, tá? Pode utilizar um outro. Eu já utilizei o modo create para ele já gerar tanto o modelo como as migrações para a gente, tá? Então tá aqui, rodamos as migrações e estamos aqui com o nosso banco de dados, né? Já com essas tabelas aí, certo? As tabelas são criadas vazias, certo? No entanto, o Sequelize dispõe de um recurso chamado Seeder para a gente inserir novos registros nas tabelas, né? Algumas tabelas da aplicação, elas requerem que elas já estejam preenchidas, né? Assim, algumas, para a nossa aplicação rodar, é necessário que algumas dessas tabelas lá já tenham algumas entradas ali. Então, por exemplo, quando a gente for criar o CRUD de curso, né? A gente for criar o CRUD de curso, esse CRUD de curso, ele vai, assim, na hora de criar um curso, o curso, aliás, esse formulário vai ter ali uma opção para a gente selecionar qual é a área daquele curso, se era de ciências humanas, exatas ou biológicas. E aí, no caso, a gente vai precisar preencher essa tabela áreas com alguns valores pré-determinados com esses três cursos, com essas três áreas que eu acabei de falar. Então, o Seeders é para isso. É para a gente alimentar tabelas que, assim, elas precisam ter valores iniciais ali para que a aplicação funcione, tá? Então, o Seeders é para isso. Então, a gente vai aqui, olha, usar esse comando aqui, né? Vamos usar esse comando aqui para criar, né, ali criar ali a nossa seeder, certo? Então npx sequelize aí seeder, né? Seeder ponto. Posso botar o generate ou create, generate, aí name áreas. Opa, seed generate. Errei aqui, né? Seed generate. Então tá, ele criou. E ele vai criar onde, pessoal? Ele vai criar exatamente aqui, né? Dentro do database, diretório database tem diretório migration, tem diretório seeders, e ele criou esse cara aqui, tá? E aqui no caso a gente vai, né? Assim, ele já dá um exemplo aqui, olha, de como é que a gente vai assim rodar, como é que a gente vai criar esse seeder aqui, né? Aqui assim, a gente, como já tem esse exemplo, né, eu vou dar um Ctrl C aqui, eu vou apagar esse cara todo aqui e vou colar, né, e vou apagar, né, essas coisas aqui, ó. Certo? Então aqui está mostrando como é que a gente pode fazer para inserir, né, assim, dentro da tabela people esse cara aqui. Você vê que o seeder, da mesma forma como o migration, tem o up e down. O down ele vai desfazer esse cara. O seeder ele vai inserir elementos na tabela e o down ele vai apagar esses registros, tá? Então, também que é bulk insect, bulk delete aqui, certo? E aqui vou botar, né, a tabela áreas, né? E aqui eu vou colocar, né, assim, os atributos ali para a tabela, né, área, né? No caso, o ID vai ser 1. O ID não era obrigatório porque ele está auto-incrementado, mas vou botar aqui assim mesmo. Nome, no caso, vou botar primeiro ciências exatas. E aí vamos botar lá o create at. Vou botar new date. New date. Isso aqui é um objeto. E vamos botar o update at aqui também. Updated at. Beleza? Vamos aqui dar um Ctrl C nesse cara para a gente criar aqui uma nova entrada. Esse cara aqui vai ser o 2, ciências humanas. Ciências humanas. Opa. E ciências biológicas. Certo? Tá aí nossas três entradas para as tabelas lá, certo? E aí,
né, a gente só precisa rodar esses caras, né? Aí vamos rodar eles aqui. NPX Sequelize, eu não sei se eu lembro não, acho que é Seed. Não, é DB Seed, não tô lembrado não, deixa eu checar aqui. Aqui ele gera, né? Assim, a gente deu esse comandinho aqui para ele gerar pra gente. Gerou esse cara aqui. A gente criou, né, esse cara aqui. Tudo isso aqui eu copiei hoje aqui aqui do negócio. Aí tem essa versão down aqui também, certo? Essa função down aqui também. E é dbcdall, esse cara que não tá conseguindo lembrar. dbcdall. Então, beleza. Então, eu dando esse comando aqui, né? De novo, vamos lá no Express. Dá lá, npx sequelize db seed all. No caso, ele vai rodar, né, essas seeds aqui pra gente. E se a gente for agora lá no nosso banco de dados, nesse cara aqui, a gente vai ver, né, as 3 entradas ali pra gente, tá vendo? As 3 entradas ali. Beleza, pessoal? Tudo certo aí? O último comentário foi a risada lá do Saulo quando eu derrubei minha água. Aqui foi Saulo. Beleza. Nenhuma dúvida não, pessoal? Nenhuma dúvida não sobre o que a gente fez até aqui? Algum de vocês já começou lá a fazer a aplicação? Já tem alguma dúvida aí queira tirar? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque eu quero falar de modelos só na próxima aula, e mesmo porque modelos, na aula de manhã eu não falei de modelos também, então eu vou encerrar por aqui, tá? Aí eu quero, assim, tem alguém que esteja com alguma, assim, dificuldade lá com a aplicação? Vocês estão conseguindo avançar aí? Como é que tá? Se bem que, assim, basicamente seguir isso que eu faço aqui, né? É só basicamente repetir, seguir, assistir as aulas e ir fazendo, né, assim, as coisas que eu estou fazendo, né? É repetir as coisas que eu estou fazendo. Né, eu acho que assim, a gente aprende bastante, né, assim, assistindo as aulas, e aí, cara, né, você vai fazendo, seguindo, né, as coisas. Claro que eu vou pedir coisas novas de vocês também, assim, na aplicação, por exemplo, o jogo, né? O jogo ali eu implementei parte do jogo e, né, coloquei várias outras coisas para vocês implementarem por si, né, sem aqui os vídeos, né? E eu acho que assim, para essa disciplina que tem muita coisa, né, a gente fala de muita coisa aqui, eu acho legal a gente criar essa facilidade de eu ficar, né, mostrando como é que faz as coisas aqui para vocês só acompanharem, porque senão, né, se não for assim, eu acho que seria muito mais difícil essa disciplina. E ela já reprova um bocado já, né? Essa disciplina reprova um bocado o PW, tá? E reprova principalmente porque muitos alunos colam, viu? Assim, sai colando trabalho e eu pego, né? Cola eu pego, tá, pessoal? Então já deixa logo avisado para vocês que cola eu pego, tá? Ninguém tem dúvida mais não? Então, assim, se eu vou ficar aqui durante o tempo, se alguém quiser, assim, avançando no trabalho aí e, aí quiser me ajudar aqui com o pão, em algum momento eu vou ficar por aqui, tá bom? Um tempo aqui ainda. Mas quem ainda não começou, quem não tem dúvidas, estão liberados, tá bom? Ah, pessoal, uma coisa, olha só. Na próxima semana a gente vai ter a Super Tech Week, tá? Que vai ser quarta, quinta e sexta. Assim, com atividades o dia todo, com palestras do Tomás e o ICOMP, né? Assim, a própria Tanara ela pediu para que todos nós a gente liberasse os alunos na quarta, e na quinta e na sexta, então vocês não devem ter aula nesses dias na próxima semana, tá? Por causa da Super Tech Week. Deixa eu acessar o site aqui com vocês. A Super Tech Week
tá com uma programação aqui bem bacana. A, a gente teve uma edição no ano passado. Essa aqui é uma espécie de conferência, é uma espécie de conferência do Projeto Super, né? Muitos de vocês são bolsistas do Super, tem projetos ali, né? E a gente vai ter aqui uma espécie de conferência, 3 dias, com uma série de atividades aqui, programações, com palestras, com apresentações de trabalhos, né? Vamos ter aqui uns keynotes aqui bem legais, né? O Felipe Mesquita, por exemplo, um cara que assim, é da minha época de pós-graduação. É um cara, assim, é um cara que fez assim tem uma carreira assim uma carreira bem legal de trabalhando em empresas bem importantes, né? Sendo dono de empresas também, vai ser uma palestra bem legal, né? Com certeza vale a pena assistir. E aí várias coisas legais aqui, tá? Então, assim, recomendo, né, vocês participarem disso aqui na próxima semana. Então, na próxima semana só vai ter aula na segunda-feira, tá? Não vai ter aula na quarta-feira aqui. É, isso foi uma instrução que o próprio pessoal do Ecomp passou, tá? Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Obrigado aí para quem sair agora. Eu vou ficar aqui um tempinho aqui para quem precisar, né, falar de alguma coisa ou quiser alguma ajuda, tá? Mas obrigado aí, né, para os demais. Até a segunda-feira que vem. Bom final de semana. Bom final de tarde, boa quinta, boa sexta, bom final de semana para vocês. Valeu, valeu. Pode falar, Saulo. Ah, ô Lucas, pode falar. Tá. Lucas, assim, eu não, para mim, assim, não é tão importante você estar aqui presencialmente, tá? É claro que é legal, né? Assim, eu gosto de ver os alunos, eu não gosto de dar aula sozinho também, né? É bom ter alguns alunos aqui. Mas, assim, nesse semestre eu não estou exigindo, não estou nem fazendo presença aqui. A presença vai ser via exercícios, tá? Assim, eu sei que você está acompanhando porque você está fazendo exercício, tá? Então vai ser por lá, tá bom? Então, assim, eu aconselho. Então é melhor fazer, tá? Mas é bom fazer lá, tá? Porque assim, realmente eu não exijo presença, né? Mas aí tem essa questão, né? É bom que tá, bom mostrar que tá, é bom mostrar que tá acompanhando dessa forma, né? Fazendo exercício, tá? E outra coisa, Lucas, assim, a partir do semestre que vem, a gente vai voltar 100% presencial lá no FAM, viu? Essa é a tendência, tá? Então é bom já, né? Se... sim. Tá, tá.